rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses falam que o Flamengo pode vender Pedro por 30 a 35 milhões de euros. JJ cita Flamengo em coletiva. Renovação de ídolo acertada na calada da noite. Seleção mexicana quer enfrentar o Mengão. O Wendel, multado, dá show. Daverson fala um pouco o que conversou com Pedro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes de Portugal, não é do Sport, não é do Porto, não é do Benfica, é do Flamengo. Por isso, você que passa por aqui para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e no mundo de uma forma geral. Notícias do Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar ontem. Que vergonha, hein? Que vexame ontem, meus amigos. Que vexame ontem. O Flamengo paga aí um mico, como se dizia no passado, insuperável, tomar de 3 do Cuiabá, um time que o Flamengo sequer tinha perdido ainda. Poderia ter sido demais. Primeiro tempo, meus amigos, eu digo a vocês que eu fiquei ansioso em ver o Flamengo ser totalmente dominado. E o treinador do Flamengo ficando que nem um catatônico, andando de um lado para o outro sem fazer absolutamente nada. No intervalo, eu imaginei que ele ia colocar o Everton Ribeiro, o Wesley, o Bruno Henrique, né? O próprio Alan, tentando reforçar com alguns titulares o time. A bobagem que ele fez, não sei com que autorização de quem, de colocar um time reserva em campo totalmente desarrumado. Meio-campo do Cuiabá, o Cuiabá dominava totalmente o meio-campo, com a loucura da amplitude de 2 pontas totalmente sem condição de jogo, o tal do Luiz Araújo e o Cebolinha ali, que não fazem absolutamente nada. O time do Flamengo todo perdido, ele não mexeu e, além disso, ele voltou no intervalo, né, com a genialidade de tirar o lateral esquerdo do Flamengo e a improvisar o Thiago Maia de lateral esquerdo. Conclusão, né? Se faltava pouco para o Cuiabá ganhar o jogo, ali na lateral esquerda foi onde eles fizeram 2 dos 3 gols, saíram ali pela total falta de cacuete do Thiago Maia de jogar na lateral esquerda, no cruzamento, né? O zagueirão ali, aonde deveria estar postado o lateral esquerdo, dominou a bola sozinho na frente, cara a cara com o nosso goleiro, que pouco pôde fazer e fez 1-0. E no segundo gol, né? Uma varredura ali, né? Totalmente sem jeito. O Thiago Maia não conseguiu marcar no terceiro gol ali o pontinha do Cuiabá, que cruzou para o Daverson empurrar a bola para o fundo do gol, sem nenhuma imposição, com toda a facilidade do mundo. Ou seja, meus amigos, mais uma derrota computada aí ao péssimo trabalho do Sampaoli, né? Ontem a sorte não ajudou. E o Flamengo, se você é honesto intelectualmente, se você assiste o jogo do Flamengo, e se você só não analisa os resultados, você vê que o Flamengo, na maioria dos jogos, acaba sendo dominado pelo seu adversário. Na maioria dos jogos, o Flamengo cede mais chances ao adversário do que cria chances de gol. Um Flamengo que tem que ter o amor pelo balão, né? O Flamengo que não pode acelerar, senão o São Paulo tem piti, e aí, de certa forma, se torna lento na construção das jogadas e faz com que a gente veja aí um Flamengo muito aquém do que a gente já viu esse time do Flamengo com outros treinadores. Infelizmente, é esse o Sampaoli, é esse o treinador que a gente tem, né? E, infelizmente, parte da mídia passa um pano enorme aí pelo fato dele ser estrangeiro. Se fosse um treinador brasileiro, já estavam descendo a lenha no Sampaoli. E é isso aí, meus amigos, a gente depende cada vez mais de São Judas Tadeu para que a gente possa conquistar títulos, né? E depois do jogo, meus amigos, o Daverson, né, que fez mais um gol no Flamengo, foi perguntado o que ele conversou com o Pedro, né? Houve muita curiosidade do que o Daverson conversou com o Pedro logo no início do jogo.
O Davidson revelou o seguinte: falei para o Pedro, sou teu fã. O jogador é grande quando reconhece que outro é superior a ele. E eu pude me espelhar nele e hoje, domingo, dia 6, ajudar o meu time com o gol. Vale lembrar que no jogo contra o Cuiabá foi o primeiro que Pedro entrou em campo desde que foi agredido com um soco no rosto pelo ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Hernandes. Até isso, meus amigos, até isso. O camisa 9 foi titular da equipe do Sampaoli após cumprir uma partida de suspensão interna por indisciplina. Né? Apesar da chance entre os titulares num time reserva, né? Num time todo reserva, de novo, não sei quem autorizou ao Sampaoli a colocar o time reserva. Quando era o Abel Braga, o Marcos Braz se posicionou e não deixou colocar time reserva. Com o Renato Gaúcho não se deixou colocar time reserva. Está aí, ó. Pedro teve uma atuação discreta e não balançou as redes do Cuiabá. Foi superior e saiu do campo com a vitória diante do Flamengo. Ou seja, meus amigos, uma situação que deixa a gente aí realmente bastante envergonhado, né, pelo como conduzem o Flamengo, né? E por falar nisso, Sampaoli ontem foi questionado também sobre reforço e disse: agora não adianta mais. Tipo, a diretoria não fez o seu trabalho, né? E aí, meus amigos, um dos jogadores que esteve bem próximo de assinar com o Flamengo foi o Wendel. O Wendel estreou ontem no Campeonato Russo. É isso mesmo, né? Apesar de estar bem gordinho, o Wendel estreou ontem e jogou muita bola nos 45 minutos que atuou com a camisa do Zenit. O técnico do Zenit, Anatoly Takismokshu, expressou seus comentários sobre a situação do meio-campista azul e branco. Quanto ao Wendel, conversamos com a equipe sobre esse assunto. Nós o multamos severamente. Acho que ele percebeu seus erros. Agora está pronto para ajudar a equipe. No treino de hoje mostrou boa forma, trabalhou bem com a bola, mostrou iniciativa e mostrou vontade de jogar. Talvez em um futuro próximo ele consiga aguentar uma partida completa em campo. Vale lembrar que o Wendel entrou em campo no segundo tempo da partida da terceira rodada do Campeonato Russo contra o Dinamo de Moscou, substituindo o meia Duqueiroz. O Wendel voltou para a Rússia apenas no dia 25 de julho, após o término da temporada anterior. Ou seja, meus amigos, né, o Wendel volta à vida normal lá, volta a jogar muita bola, e o Flamengo ontem talvez precisasse de um Wendel naquele time mequetrefe montado ali pelo treinador Jorge Sampaoli, meus amigos. É isso aí, não é mole não, hein? Não é mole não, né? Meus amigos, mesmo o Flamengo não estando aí na sua melhor forma, tem seleção de Copa do Mundo querendo enfrentar o Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Notícia vindo direto do México, né? Com a chegada de Juan Carlos Rodrigues à Federação Mexicana, empolgou todo mundo que considera uma boa contratação. Segundo a coluna Talk Filtrado, a Federação Mexicana de Futebol já começa a negociar com duas das maiores instituições da América do Sul. Estamos falando do Flamengo e do Boca Juniors, que compõem dois times mais poderosos do continente. A ideia é que essas partidas sejam disputadas fora da data FIFA, para cumprir as partidas estipuladas no contrato com a SUM. As duas equipes são as favoritas para vencer a atual edição da Copa Libertadores e que está na sua fase de oitavas de final. Ou seja, a Federação Mexicana vai procurar tanto o Boca quanto o Flamengo para marcar amistosos. É isso mesmo, a seleção mexicana quer jogar contra o Mengão. Queria saber de você, meu amigo. Será que a seleção mexicana, de Ochoa e outros grandes craques mexicanos, conseguiria vencer o Mengão? Escreva aqui nos comentários. Esse time do Sampaoli, até o da pelada ali, um pouquinho mais organizado, consegue jogar. Agora, sem o Sampaoli, meus amigos, com um treinador de verdade no Flamengo, eu acho que a seleção mexicana teria que tomar muito cuidado, poderia sair com um resultado acachapante de dentro do campo. Quero saber de você. Você gostaria de ver um amistoso da seleção mexicana contra o Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, se encaminha aí a renovação de um ídolo do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Quem é? Everton Ribeiro? Quem é? Bruno Henrique? Esses dois também
tem que renovar o contrato correndo com o Flamengo. Mas o que parece é que na calada da noite o Flamengo acerta aí um salário de R$ 1.700.000 por mês e está prestes a ser oficializada a renovação de Gabigol. É isso mesmo. O Flamengo tomou um sacode do Cuiabá no último domingo, fora de casa, porém, na calada da noite, né, parece que ficou próximo um acordo de ser oficializado sobre a renovação do Gabigol. O jogador tem contrato até 2024 e está acertando os últimos detalhes para o novo vínculo até 2028. E vai ganhar um salário próximo a 1,7 milhões de reais por mês. O camisa 10 é um dos maiores ídolos de toda a história do Flamengo e constantemente recebe sondagens de times do exterior. O Mengão quer se resguardar e não correr risco de perder o seu artilheiro. A renovação deve ser anunciada oficialmente este mês. Ou seja, meus amigos, Gabigol pode renovar por mais 4 anos com o Mengão, meus amigos, e garantir aí uma história do Flamengo de Gabigol. Esse Flamengo que, apesar das escolhas espatafúrdias dos dirigentes em treinadores totalmente sem condição ou que não tem nada a ver com esse time do Flamengo, o Gabigol e seus companheiros, com os treinadores certos, fizeram aí uma história de muitos títulos. E ele merece, sim, se aposentar vestindo a camisa do Flamengo. Aliás, ele, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, esses caras todos têm que se aposentar vestindo a camisa do Flamengo, porque eles já são ídolos eternos. Não é à toa que eles já estão lá no Museu do Flamengo, né? Acho que senti falta do Everton Ribeiro. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol estão lá. Eu colocaria nessa lista Gerson e Pedro também, apesar de alguns momentos ficar com raiva deles dentro de campo, mas eles são grandes jogadores. Aliás, outro nome que deveria ter se aposentado vestindo a camisa do Flamengo é a de Jorge Jesus. Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo nunca poderia ter permitido que ele saísse do Flamengo. E o Jorge Jesus já começa a dar resultados lá no Al Hilal. Eliminou nada mais, nada menos que o Al Ittihad Benzema pelas quartas de final das Copas dos Campeões. É isso mesmo, né? E aí, nesta entrevista coletiva, aonde o Al Hilal elimina aí o atual campeão árabe, o Jorge Jesus lembrou do Flamengo, né? Falando de quem? Falando do Michael, que sofreu o pênalti do segundo gol e assim acabou citando o Flamengo, rasgando elogios ao atacante. O Michael é um jogador com capacidades diferenciadas, é capaz de fazer a diferença. Eu o conheço bem e eu o levei para o Flamengo. Muita gente esquece disso, né? Muita gente que pede o Michael de volta. O Michael foi um pedido do Jorge Jesus. O Michael era parte importante ali de um jogador que com drible quebra linhas, né? Em jogos um pouco mais de adversários fechados, o Jorge Jesus acabou levando o Michael para o Flamengo e ele mais uma vez cita o Flamengo ali de alguma forma nesta entrevista coletiva, né? O Jorge Jesus sempre citando o Flamengo. Meus amigos, pensa que acabou aí a questão do Pedro? Não acabou, não. Os portugueses, meus amigos, acabam trazendo aqui, o Jornal Record acaba trazendo, né, que se o Benfica chegar aos 30 e 35 milhões de euros por Pedro, pode ser que o Flamengo aceite. Diferente do que foi dito pelo presidente Rodolfo Landim, que só venderia Pedro pela multa a 100 milhões de euros, alguns repórteres portugueses que entram em contato com todos os lados envolvidos na questão dizem que se o Benfica chegar aos 30 e 35 milhões de euros por Pedro, pode ser que o Flamengo aceite e o libere o jogador para o clube encarnado de Portugal. O que eu diria a vocês, meus amigos, sinceramente, com toda sinceridade, o Benfica não pagará esse valor, porque, de novo, a maior transação da história do Benfica até hoje foi a compra de Darwin Núñez por 25 milhões de euros. O Benfica, apesar de vender muito bem, ele não compra no mesmo valor. Política de contratação do Benfica é contratar jogadores jovens que se destaquem para vender por verdadeiras fortunas no mercado europeu. Eu duvido que o Benfica faça uma proposta de 35 milhões de euros por Pedro, até porque é importante ressaltar,
O Pedro não é o nome preferido do Benfica, nem da torcida do Benfica, nem da torcida que, em recente pesquisa, 65% da torcida do Benfica disse que não gostaria de ter o Pedro, nem dos dirigentes do Benfica. Outros nomes podem ser substitutos do Gonçalo Ramos, que parece que tem a sua negociação com o Paris Saint-Germain bastante adiantada. Então, meus amigos, fiquem tranquilos. Apesar do Pedro não ter feito uma grande partida, ter perdido um gol, aliás, ele teve uma chance e perdeu um gol, né? Porque a bola não chega no Pedro, a grande verdade é essa. A gente não vai ter aí mais um azar, mais uma tragédia, como foi a contratação desse treinador Sampaoli. A gente não vai ter aí a oportunidade de perder o Pedro. Quando o Sampaoli cair, o Pedro volta a jogar um grande futebol. Escreva aqui nos comentários se você gostaria de perder o Pedro. Escreva aqui, porque a sua participação é muito importante. Além de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. A sua inscrição faz toda a diferença para nós. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.